Ao final de tantos meses, acho que já não sei bem como começar um vídeo para o YouTube, mas a verdade é que estamos de volta e estamos de volta com um Q&A muito especial de agradecimento pelos 3.000 subscritores. Apesar de eu não andar a publicar tantos vídeos quanto eu gostaria, eu continuo atenta aqui ao canal e a responder-vos a comentários de vídeos mais antigos que vocês vão ainda fazendo. Para o Q&A de hoje, eu recolhi as perguntas através do meu Instagram, portanto, se ainda não me segues, aproveita a oportunidade para me seguires por lá e assim, em próximos vídeos, podes também ver a tua pergunta a ser respondida. Eu não preparei as respostas que vou aqui dizer porque queria que fosse algo mais do momento, queria que este vídeo fosse assim bastante descontraído e fluido. Tentei só dividir as perguntas por diferentes categorias e por isso, sem mais demoras, vamos começar. Como manter hobbies e saúde mental enquanto estudas? Isto foi algo que para mim foi bastante difícil durante a licenciatura e mesmo o primeiro ano do mestrado e que eu acho que só agora é que estou a conseguir ter um equilíbrio melhor e sempre foi algo que eu procurei e tentei também mostrar aqui através de alguns vlogs que eu ia partilhando com vocês, mas efetivamente eu acho que sempre pus muito os estudos como a minha prioridade e como a coisa mais importante que eu tinha de fazer, porque não tendo um trabalho, estudar acaba por ser o meu trabalho, acaba por ser o meu compromisso e a minha responsabilidade e eu acho que sempre levei isso muito a sério e por isso, quando eu tinha aulas, eu chegava a casa e sentia que tinha de ou fazer os apontamentos ou ler a bibliografia recomendada nessas cadeiras e tentava sempre manter as coisas minimamente organizadas, ou seja, não deixar tudo para a última, o que significava que tinha sempre coisas para fazer, porque a não ser que eu tivesse de férias, eu tinha aulas todas as semanas, mesmo que não fosse todos os dias, e isso implicava ter mais apontamentos para fazer todas as semanas. E agora este ano, com o estágio, a minha experiência está a ser bastante diferente, porque ao início eu comecei com este ritmo de chegar a casa depois de 8 horas de trabalho e querer, por exemplo, ir ler, querer estudar determinados temas, querer aprofundar determinados assuntos que surgiram, por exemplo, ao longo do dia, ou querer escrever o relatório de estágio, outras coisas, e sentia que facilmente ficava exausta. E se eu sentia isto nas aulas e sentia que não impactava assim tanto a minha saúde mental e mesmo os meus níveis de atenção, no estágio é completamente diferente. Eu não sei se todas as pessoas se vão identificar com aquilo que eu vou dizer, provavelmente não, mas eu sinto que nas aulas, ou na maior parte das aulas, como nós não temos simplesmente uma pessoa, que neste caso é o professor ou a professora a falar connosco, nós temos também os slides atrás, acaba por ser mais fácil manter a nossa atenção. Agora, quando nós estamos a observar uma consulta, eu não digo que a fazer a consulta isto aconteça, tanto pelo menos, mas quando estamos a observar uma consulta, se não tivermos tido uma boa noite de sono ou se estivermos muito cansados, eu acho que é muito mais fácil nós nos desconcentrarmos e quer dizer, eu não estou a ir para o estágio para estar a observar consultas e para estar desconcentrada nelas, ou seja, neste ano, aquilo que é mais importante e a minha responsabilidade, se quisermos voltar a pegar nisso, é reter aquilo que é trabalhado nas consultas, tirar bons apontamentos, estar a ouvir, estar a prestar atenção, estar a perceber que estratégias é que a minha orientadora está a aplicar em determinado momento e por isso eu sinto que acaba por ser mais exigente do que as aulas. Apesar de num primeiro olhar eu poder estar a fazer menos, porque não estou propriamente a copiar tudo aquilo que está nos slides, mais a acrescentar as notas que o professor está a dizer oralmente, eu acho que o nível de atenção exigido é diferente e acho que foi só quando eu comecei a perceber isto que eu comecei efetivamente a colocar os hobbies como uma prioridade e algo que eu tentei entretanto definir nas últimas semanas foi que nos dias de estágio, a menos que eu tenha tipo um compromisso enorme, por exemplo uma deadline para entregar da tese ou do relatório de estágio ou algo que eu tenha mesmo de concluir naquela semana, o ideal é eu nos dias de estágio poder chegar a casa e não ter de trabalhar mais, porque se eu for a pensar, eu já estou no trabalho durante 8, 7 horas por dia e por isso chegar a casa e querer continuar a exigir mais de mim não é rentável, não funciona. Outra dica que eu queria aqui acrescentar, até porque efetivamente a pergunta foi como manter os hobbies de saúde mental enquanto estudas e não enquanto estás a fazer um estágio, por exemplo, eu acho que aquilo que também ajudou bastante este ano foi encontrar hobbies que eu sei que realmente gosto. Ou seja, nós podemos ter o hobby de, por exemplo, ver séries ou ver filmes e está tudo bem com isso, mas pelo menos no meu caso, se não for algo que eu sinta quase que estou ali super viciada e super colada àquilo, eu facilmente opto por exemplo, estudar.
em vez de fazer isso. Porque se não vir agora a série, está tudo bem, posso ver amanhã. Eu recentemente descobri que tenho uma paixão enorme por montar puzzles, inclusive eu vou sempre partilhando quando acabo de montar um puzzle também no meu Instagram, e descobri que isso é realmente um hobby que me deixa viciada. Eu consigo passar tranquilamente, sem problema algum, tipo 3 horas a montar um puzzle. E sinto que chego a casa e eu tenho vontade de ir montar o puzzle. E eu acho que é quando vocês descobrem esse tipo de hobby, vocês pensam, quando eu sair do trabalho ou quando eu chegar a casa eu vou querer ir fazer aquilo. Eu acho que é quando vocês estão nesse ponto que é mais fácil de manter o equilíbrio, porque tem efetivamente alguma coisa que vos puxa tanto como as vossas responsabilidades. Eu espero que isto esteja a fazer sentido. Isto é sempre um dos meus receios quando eu não escrevo tipo guiões para os vídeos, é que eu me enrolo demasiado e depois não chego a nenhuma conclusão. Outra coisa que eu também ainda queria referir aqui sobre esta pergunta, porque tocaram aqui na questão da saúde mental, uma coisa que eu não abdico nem por nada deste mundo são as minhas 7 a 8 horas de sono por noite. Eu noto que o número de horas que eu durmo tem um impacto enorme nos meus níveis de atenção, concentração, na minha disposição ao longo do dia, e por isso eu não abdico de uma boa noite de sono, independentemente daquilo que eu tenha para fazer, mesmo que sejam responsabilidades. Como é que as cadeiras opcionais podem influenciar a área que escolhemos depois de seguir? Eu acho que só este ano é que eu comecei a pensar mais sobre as cadeiras opcionais que eu fiz na licenciatura, especialmente quando eu falava com colegas minhas e elas me diziam: nós em modificação do comportamento, por exemplo, que é uma cadeira opcional, falámos sobre isto e aquilo. E eu ficava a pensar, teria sido interessante eu ter tido essas aulas, se calhar. Eu acho que hoje a minha escolha das cadeiras opcionais seria diferente. Não estou de toda arrependida daquela que foi a minha escolha na altura, e não acho que possa influenciar, tipo, tremendamente. Acho que pode sim ter um impacto, como é lógico, mas acho que vocês conseguem facilmente contornar isso. Por exemplo, eu fiz muitas cadeiras opcionais enquanto colaboração em projeto de investigação, e isso faz com que muitas das cadeiras opcionais que os meus colegas fizeram, eu não as tenha feito. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso, eu não acho que isso seja necessariamente uma desvantagem, porque pronto, eu acabei por ter experiências que eles não tiveram, eles adquiriram conhecimento que eu não adquiri, faz parte, são escolhas, não podemos ter o melhor dos dois mundos. Mas isto para dizer que eu acho que vocês conseguem contornar um bocadinho autodidaticamente em casa e de forma assim mais independente, nem que acabem também por pedir o material de outras cadeiras aos vossos colegas, que é o que eu habitualmente costumo de fazer, e depois podem também estudar por aí e tentar ficar a par daquilo que é falado. Agora, não acho que vá influenciar a vossa área do futuro. Por exemplo, eu sei que em Coimbra a licenciatura não fala muito sobre, não fala nada na verdade, sobre psicologia forense, mas existe uma cadeira que é opcional. É óbvio que se vocês à partida tiverem interesse em seguir o mestrado de forense, vão ter também interesse em fazer esta cadeira, mas acho que não é por não fazerem esta cadeira que também vão ter mais ou menos dificuldade na adaptação ao mestrado. Isto para concluir que acho que as escolhas das cadeiras podem ter alguma influência, sim, mas não algo irreversível ou muito dramático. Tive algumas pessoas a perguntarem-me sobre como é que está a correr este ano, como é que está a ser a experiência do estágio e da tese, e por isso eu vou falar-vos aqui um bocadinho sobre isso. O meu estágio tem a duração de 2 semestres e nestes 2 semestres nós temos de fazer no mínimo 450 horas, o que dá aproximadamente 15 horas por semana, o que dá aproximadamente 2 dias de trabalho. A maior parte das pessoas que eu conheço faz mais do que 2 dias de trabalho e nem sempre em todos os locais de estágio é fácil ter um dia completo, e por isso eu conheço casos de pessoas que vão vários dias por semana porque nem sempre conseguem fazer, por exemplo, 8 horas de estágio. Falando agora um bocadinho mais sobre o meu caso. Eu estou a fazer o estágio num contexto de hospital público e felizmente não tenho esse problema, portanto eu assisto tranquilamente a 8 horas de consultas por dia e está a ser sem dúvida alguma uma experiência bastante enriquecedora. Acho que das coisas que eu mais posso salientar do meu estágio e que eu acho que faz uma diferença gigante é ter uma boa relação com a minha orientadora. Eu sinto que nós temos muita confiança uma na outra, sinto-me totalmente à vontade para lhe fazer todo o tipo de dúvidas, de perguntas que me surjam. Sinto que ela também me apoia imenso e tenta puxar por mim, mesmo nas consultas, para eu participar, para eu estar à vontade, para colocar questões, e acho que se não fosse assim, mesmo que o contexto fosse o mesmo, a minha experiência seria totalmente diferente, ou seja, não acho que seja só o sítio para onde nós vamos estagiar que tenha um impacto, que é algo que nós muitas vezes pensamos, por exemplo,
queremos ir estagiar para um hospital público ou que queremos ir estagiar para uma clínica privada, ou o que quer que seja, acho que a pessoa que nos orienta também tem um impacto enorme naquela que vai ser a nossa experiência. Relativamente à tese, a tese está a ser uma experiência bastante positiva. Eu acho que ia com muito mais receio, no sentido em que tinha uma ideia que era algo mais difícil do que aquilo que efetivamente é. Primeiro eu achava que uma tese era uma coisa enorme. Não, afinal, tipo, uma tese tem 30 páginas e eu fiquei tipo, ok, isto é só um trabalho, no fundo, está tudo bem. Depois também estou a ter uma orientação incrível na parte da tese, portanto, também não me posso queixar de dificuldades a esse nível, e eu gosto bastante de trabalhar mais autonomamente e independente. Não adoro trabalhos de grupo, isso sempre foi algo que eu me queixei durante os outros anos, e por isso sinto que poder ir trabalhando ao meu ritmo num projeto e num tema que eu gosto genuinamente, que eu acho que isso também é algo que nos influencia bastante, com uma boa orientação, acho que é o combo perfeito para este ano ser uma experiência positiva. Sobre a escolha do meu tema, dependendo da pessoa que vos orienta na faculdade, o estágio, vocês têm um conjunto de temas que essa pessoa vos dá para escolherem, e depois aí entra o fator das médias, porque nós já sabemos que por norma nós não chegamos a um entendimento e que várias pessoas vão querer ficar com o mesmo tema, e as notas, em última hipótese, é sempre aquilo que acaba por desempatar, digamos assim. O meu tema de tese é a procrastinação académica numa amostra de estudantes de doutoramento, e portanto eu acho que quem acompanha aqui o canal já há alguns anos sabe que este tema me encaixa assim, tipo, que nem uma luva. Não que eu seja uma pessoa que procrastina, porque eu acho que lido bem com isso, mas é um dos temas que eu adoro falar e já gostava bastante de ler sobre isso, de ler sobre hábitos de estudo, sobre hábitos de organização, e por isso acho que quando gostamos, assim, genuinamente do nosso tema de tese também é sempre mais fácil, porque aquela curiosidade de saber como é que vão ser os resultados, de ver se vai dar certo aquilo que nós planeámos, acho isso super giro. Estás a lidar bem com este último ano? Em termos de pensar que ele é o último ano, não, de todo. Eu acho que é um bocadinho assustador pensar que andamos aqui na escolinha, tipo, desde o primeiro ano, e que de ano para ano nós vamos, tipo, saltando progressivamente, e sabemos sempre aquilo que nos espera a seguir, e sabemos que depois do secundário vamos para uma licenciatura. No caso, quem vai para a Psicologia já sabe que depois da licenciatura tem obrigatoriamente ir para um mestrado. Agora, acabando o mestrado, é tipo, não há um passinho a seguir, tipo, subsequente, então vai ser um salto para algo que eu não sei o que é que vai ser. Claro que isso é assustador, não podemos negar isso. Em termos de lidar com este ano em si, sem pensar que ele é o último, está a correr bastante melhor do que aquilo que eu poderia achar, porque lá está, eu acho que as pessoas fazem um filme enorme sobre aquele que é o último ano do mestrado, como se fosse super complicado de gerir e conciliar tudo. E eu não sei, mas quando eu penso, comparando este ano com os outros, eu acho que não preferia voltar a uma época de exames. São tipo dias bastante duros, e eu acho que, assim, eu ainda não passei pela parte das defesas, que vai ser, estou eu a imaginar, a parte mais difícil deste ano. Mas até agora está a ser bastante tranquilo. As únicas semanas mais intensas que eu tive foram em janeiro, porque nós tivemos de entregar o relatório de estágio intercalar, ou seja, o relatório de estágio sobre o primeiro semestre, e agora no final do segundo semestre entregamos mesmo o relatório final, que é tipo o intercalar mais um caso. Mas tirando isso, está a ser super tranquilo, sinto que tenho tempo para as minhas coisas, não é como nos anos em que eu tinha aulas, em que vários meses num ano letivo eu tinha frequências, tinha exames, tinha trabalhos, tinha muitas deadlines que eram sérias. Ou seja, não é que aqui as deadlines que eu tenha não sejam sérias, mas, por exemplo, tenho um prazo para entregar a introdução da tese, e não é que seja um prazo definitivo. Tipo, se eu precisar de mais 2 dias, está tudo bem, e se eu entregar antes do prazo, está tudo bem. É algo muito mais flexível, e por isso acho que não preferia de todo voltar aos outros anos, onde eu sinto que tinha muito mais pressão constantemente. Se estás a gostar de assistir a este vídeo, não te esqueças de deixar já o teu gosto e de subscrever aqui em baixo ao meu canal para não perderes nenhum dos meus próximos vídeos. Como é que foi a tua primeira consulta? Eu assumo que esta pergunta se refira a uma consulta dada por mim sozinha, e já lá vamos aí. Mas só dizer-vos que no estágio em que eu estou neste momento, a maior parte das consultas estou simplesmente a observar, e foram muito poucas as situações e os casos que eu acabei por dar consultas sozinhas, porque lá está, acho que isto está relacionado aqui com o facto de estar num hospital público. Não posso simplesmente, por exemplo, ter uma agenda minha e começar a seguir casos e marcar eu as consultas para essas pessoas. Aqui eu sei que também há universidades que funcionam de maneira diferente, sei que há pessoas que estão
no segundo ano do mestrado e assistiram a muito poucas consultas e depois foram assim tipo atiradas e começaram logo a fazer consultas sozinhas. Pronto, sobre esses casos eu não consigo dar uma perspectiva, mas se por acaso alguém que está aqui a assistir este vídeo tiver a passar por uma experiência destas, podem dizer-me aqui em baixo também nos comentários e partilhar como é que está a ser. Sobre a primeira consulta que eu dei sozinha, eu penso que terá sido tipo a meio de novembro, por isso um mês e meio depois de eu estar simplesmente a observar. E eu sei que levava um papel com tudo aquilo que eu queria abordar, com tipo perguntas, que tinha preparado aquilo tipo minuciosamente, tipo demasiado. Mas eu acho que faz parte, especialmente assim, quando nós estamos a começar, nós sentirmos maior necessidade de nos prepararmos, de tentar antecipar aquilo que nem sempre depois acaba por acontecer da maneira como nós antecipámos, mas correu bastante bem e foi com uma pessoa que eu sinto que, apesar de eu estar só a observar, eu já tinha começado a criar alguma relação terapêutica também nas consultas e acho que isso facilitou imenso porque, apesar de eu ir, claro, nervosa, ansiosa, faz parte, ok? Tipo, acho que não é expectável nós querermos exigir de nós próprios, se queremos fazer um bom trabalho, irmos, tipo, tranquilos para aquela que é a nossa primeira consulta, tipo, acho que isso não acontece, mas o facto de ser com alguém que eu sentia que já tinha ali uma relação terapêutica ajudou bastante, sentia-me confortável e tenho sentido também muito boa adesão da parte das pessoas que estão do outro lado, porque por norma são sempre bastante compreensivos, porque sabem que eu estou a fazer um estágio, sabem que eu não sei tudo, sabem que eu estou ainda na universidade, que eu estou a aprender e são sempre muito compreensivos. Eu acho que tenho tido uma sorte enorme com os meus casos, especialmente com os casos do relatório, que são aqueles que eu acabo por contactar mais proximamente. Mas sim, acho que não tem mal, por exemplo, nós dizermos, olha, deixe-me só aqui parar um bocadinho e ver aqui as minhas notas do que é que eu tinha pensado para hoje, ou do que é que eu tinha planeado. Até porque eu sinto que quando as pessoas percebem que nós dedicamos tempo a preparar aquela consulta, que dedicámos tempo a pensar naquilo que íamos dizer, naquilo que queríamos fazer. As pessoas também se sentem... Como é que eu hei de dizer isto? Não é que eu queira dizer que as pessoas se sentem especiais, mas eu acho que acaba por ser uma sensação de que quando alguém perde tempo, entre aspas, a preparar algo para nós, é uma boa sensação e por isso eu acho que a reação também do outro lado tem sido muito boa e isso tem ajudado e tem-me dado confiança. E claro que quantas mais vezes eu acabo por fazer estas consultas sozinhas, mais confiança eu também vou tendo em mim e menos ansiedade e mais à vontade eu também me vou sentindo com as pessoas para falar abertamente. Por exemplo, se eu me esquecer de alguma coisa, felizmente ainda não aconteceu, mas se eu me esquecer de alguma coisa eu sei que posso tranquilamente admitir e dizer, olha, calma, deixa-me voltar atrás ou deixa-me pensar como é que eu quero dizer isto de outra maneira. Acho que começar a dar consultas sozinha é sempre um desafio, mas lá está, uma experiência que nós temos inevitavelmente sempre de passar por e que com o tempo vai ficando cada vez mais fácil. Eu ainda não sinto que esteja na fase em que se tornou fácil de todo, sinto que ainda preciso de muito planeamento, muito estudo antes de ir para as consultas e sei que vai ser assim durante os anos iniciais e acho que faz parte. Sentes que o mestrado te deu bases suficientes para praticares como psicóloga? Adoro esta pergunta. Isto é algo que eu falo bastante com os meus colegas. A resposta direta é não. Agora, se eu sinto que foi o meu mestrado em particular que falhou, não. Acho só que eu tinha uma ideia errada e acho que muitos estudantes temos a ideia errada de que nós vamos para um mestrado, vamos aprender, por exemplo, no meu caso, vamos aprofundar psicologia clínica e vamos sair dali e vamos conseguir e vamos fazer psicologia clínica e dar consultas, tipo, tranquilamente, porque aprendemos na universidade, porque a universidade serve para isso. Eu acho que as coisas afinal não funcionam assim como nós pensamos. Então, daquilo que é a minha interpretação, daquela que é a minha experiência, a universidade dá-nos, o mestrado neste caso, dá-nos assim tipo um cheirinho daquilo que é a prática da psicologia clínica. E a partir daqui eu acho que nós aprendemos com a experiência, acho que aprendemos essencialmente bastante com os nossos erros e com muitas formações adicionais, também dependendo, por exemplo, da área onde vocês preferem atuar. Por exemplo, se quiserem atuar direcionados mais para crianças, se calhar vão querer procurar no final do mestrado formações mais direcionadas para intervenção com crianças. Se quiserem intervir principalmente com perturbações da personalidade, se calhar vão querer fazer uma formação específica para intervenção em perturbações da personalidade.
personalidade. Até porque agora também que eu começo a ganhar uma visão diferente sobre as coisas, eu acho que cada psicólogo e psicóloga tem o seu próprio estilo e na universidade nós vamos sempre aprender tendo em conta aquele que é, vamos estar ali um bocadinho enviesados, tendo em conta aquele que é o estilo daquela pessoa. E acho que é super importante nós percebermos depois na prática qual é que é o nosso próprio estilo, como é que nós nos queremos posicionar, quais é que são as abordagens que para nós fazem mais sentido, e já lá vamos, que temos uma pergunta sobre isso. Mas isto tudo para dizer que não sinto que o mestrado me tenha dado as bases suficientes, sinto que preciso de muito mais, mas não sinto que tenha sido um defeito do meu mestrado, ou seja, se eu tivesse de voltar a escolher hoje um mestrado, eu voltaria a escolher o mesmo mestrado que escolhi e não estou arrependida dessa decisão e por isso acho que simplesmente faz parte daquilo que é o percurso de nós estudantes de Psicologia. Algumas pessoas me perguntaram aquilo que eu estava a pensar fazer no futuro, perguntaram-me clínica versus investigação, se eu queria fazer um doutoramento. A minha resposta é, eu ainda não sei. Eu acho que esta é aquela pergunta que eu todas as semanas tenho alguém a fazer-me e eu às vezes, muito honestamente, fico um bocado tipo, parem, eu não sei, não insistam. E eu sei que para algumas pessoas que estão de fora pode ser um bocado estranho, tipo, como assim não sabes o que é que queres fazer do futuro? Eu acho que há tipo muito esta visão de nós temos de terminar um mestrado e querer saber aquilo que vamos fazer a seguir. Eu não sei que oportunidades é que vão surgir, eu não sei qual é que vai ser o meu plano na altura e por muito assustador que isso seja, eu estou a aprender a aceitar isso. Sobre fazer um doutoramento, aquilo que eu já disse a mim própria é que eu acho que eu gostava de fazer um doutoramento, tendo em conta aquela que é a minha ideia de fazer um doutoramento, mas tinha de ser com um tema que eu genuinamente gostasse, pelo menos é isso que eu tenho dito a mim própria, porque lá está, eu acho que isso na tese teve um impacto enorme no eu querer fazer a tese, no eu não procrastinar a tese, porque lá está, eu estou a fazer algo que eu gosto genuinamente e acho que um doutoramento é um compromisso muito maior, não é? São 3, 4 anos, pelo menos, da nossa vida que nós estamos ali exclusivamente dedicados àquilo. Se não for num tema que eu adoro, genuinamente, eu acho que facilmente me vou poder desinteressar, aborrecer e pronto, acho que também não acabaria por fazer muito sentido para mim. Por isso, a minha resposta final é que sim, gostava de fazer um doutoramento se tivesse essa oportunidade, e se fosse com um tema 100% do meu interesse. Dentro de que área da psicologia queres exercer? Eu vou querer manter-me dentro da psicologia clínica, essa é mesmo a minha grande paixão e especificamente eu pretendo, pelo menos agora numa fase inicial, continuar a trabalhar com adultos. Esse está a ser o meu estágio. Esse também, durante os anos em que eu andava a aprender, era o meu objetivo e era aquilo que eu sentia que gostava mais e queria gostar mais de fazer. E por isso, sim, para já, crianças e adolescentes é um desafio que não me vejo e não me imagino muito, mas não sabemos o dia da manhã, portanto, não digo que não a nada. Desde que seja dentro da psicologia clínica, para mim está tudo bem. Fala um pouco sobre as tuas abordagens terapêuticas. O mestrado que eu estou a realizar é sobre terapia cognitivo-comportamental e neste mestrado nós acabamos também por falar sobre as chamadas terapias de terceira geração, portanto, terapia da aceitação e compromisso, terapia focada na compaixão, entre outras, mas estas foram aquelas que nós especificamente mais falamos. E estas são as abordagens terapêuticas que eu me vejo a continuar a utilizar daqui para a frente, portanto, não me imaginem em psicanálise, psicologia dinâmica, nada por aí. Mas dentro da terapia cognitivo-comportamental versus terapias de terceira geração, tenho um gosto especial pelas terapias de terceira geração e gostava inclusive de aprofundar, especialmente talvez a terapia da aceitação e compromisso, em formações adicionais, porque acho que no mestrado também foi algo que nós falámos, mas acaba sempre por ser assim um bocadinho mais superficialmente e então são temas que me interessam bastante aprofundar. Quando dizes que estás a tirar psicologia, quais as coisas que te dizem que mais te irritam? Eu acho que atualmente, felizmente, já não me dizem propriamente coisas que me irritam, mas no início diziam-me algumas coisas como psicologia não tem saída, vais acabar no desemprego, que eu acho que são coisas muito feias de se dizer a alguém, especialmente se estivermos a falar de pessoas de quem vocês gostam. Eu percebo que isto possa vir de um lugar de preocupação e de vocês quererem o melhor para aquela pessoa, mas não é bom quando a pessoa está a seguir os seus sonhos e a seguir os seus objetivos ouvir este tipo de comentários e, portanto, isso era sempre algo que me
irritava bastante, ou então pessoas que descredibilizam a psicologia e que acham que consultas de psicologia são simplesmente tipo ir falar com uma pessoa. Não. Se psicologia fosse simplesmente ir falar com uma pessoa, nós falávamos com os nossos amigos, que eles não nos levam dinheiro à partida. E para acabarem bem, quando dizes que estás a tirar psicologia, qual é a coisa que te dizem que mais te deixa feliz? Eu acho que isto é um bocadinho misto, a minha resposta, mas algo que me deixa bastante feliz é quando as pessoas reconhecem a importância da psicologia, quando, por exemplo, dão exemplos de uma pessoa que conhecem e que depois, por exemplo, acabou por ir a consultas de psicologia e melhorou imenso. E quando eu vejo que há cada vez mais espaço para reconhecer a importância desta profissão, do impacto que pode efetivamente ter na vida das outras pessoas, a verdade é que, por norma, este tipo de comentários vêm sempre acompanhados de é uma pena que não se perceba a importância da psicologia ou que ainda não se invista tanto na psicologia como era necessário. E essa parte, claro, deixa-me assim um bocadinho mais triste, mas eu acho que estamos num caminho e acho que, sem dúvida alguma, estamos a melhorar bastante comparativamente com há muitos anos atrás. É um percurso que a psicologia tem feito, que não está de todo acabado e por isso fico muito feliz de pensar que vou fazer parte desse percurso dentro de poucos meses. Espero imenso que vocês tenham gostado de assistir a este vídeo até ao final. Se por acaso ficaram com alguma dúvida, curiosidade, podem sempre deixá-la aqui em baixo nos comentários ou enviar-me uma mensagem pelo Instagram. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.